Bom, agora a gente vai começar com a pesquisadora Cristiane Aguiar, que vai falar sobre as células NKT no metabolismo da obesidade e danos hepáticos. O Vitor Munoz, que vai falar sobre as implicações do envelhecimento associado ou não à obesidade, sobre a proteína ROC e o metabolismo do tecido hepático. A doutoranda Ana Carolina, sobre suplementação com óleo de coco, induz inflamação hipotalâmica, disfunção comportamental e danos metabólicos em camundongos saudáveis. E, por fim, a professora da Universidade Estadual de Maringá, a Miriam, sobre o que acontece com clears de insulina durante o envelhecimento. Bom, então a gente vai começar com a Cristiane. Pode compartilhar sua tela, por favor, Cris? Já compartilhou? Abriu o áudio. Boa apresentação, Cris. Obrigada. Vocês estão vendo minha tela e estão me ouvindo? Sim, Cris, perfeitamente. Tá certo. Então, boa tarde a todo mundo. Eu sou a Cristiane, eu sou pós-doc aqui na Unicamp, no laboratório do professor Pedro Vieira. Gostaria de agradecer à comissão do simpósio pelo convite para participar no evento. E hoje eu vou apresentar sobre o meu trabalho sobre o metabolismo das células NKTs na obesidade e na lesão hepática. Bom, eu sei que as NKTs não estão entre as queridinhas do sistema imune. Aqui, por exemplo, se a gente pegar os macrófagos, que são os preferidos, se a gente fizer... Opa! Se a gente fizer uma busca no PubMed, a gente consegue ver o tanto de resultado. Então, são mais de 300 mil resultados que datam desde lá de 1914. E, se a gente pegar e digitar célula NKT, tem aqui cerca de 20 mil resultados. Até tentei colocar um pouco maior para ver se o número aumenta, mas ainda no meio disso tudo tem algumas confusões. E, falando um pouco dessas células, elas são um subtipo distinto de linfócitos T, e como os outros linfócitos T, elas se desenvolvem no timo, mas elas apresentam um receptor de célula T, um TCR semi-invariante. Aqui no caso formado a cadeia alfa, ela é invariante, aí ela é sempre formada pela cadeia V-alfa-14, J-alfa-18 em camundongos e V-alfa-24, J-alfa-18 em humanos. Mais diferente das células T, que reconhecem peptídeos apresentados pela molécula de MHC, as células NKTs, elas reconhecem glicolipídios apresentados pela molécula de CD1D. E um desses glicolipídios é a alfa-galactosilceramida, a alfa-gal, que tem essa estrutura aqui, e ela foi descoberta pela essa empresa Kirin, como no desenvolvimento de drogas antitumorais, e ela era extraída de esponjas marinhas, e depois, em 97, ela foi descoberta como sendo um ligante de células NKTs. E até hoje ela ainda é o agonista mais potente e mais utilizado para ativar as células NKTs. E essas células, então, as NKTs, quando ativadas, elas produzem uma variedade de citocinas, como interferon gama, IL-4, IL-17, dentre outras, que tem essa capacidade, tem esse potencial de modular quase todas as outras células do sistema imune. E a gente sabe também que após a ativação das células imunes, elas alteram o seu metabolismo celular para atender às demandas, às necessidades. Aqui, no caso dos linfócitos T, após a ativação, eles aumentam a glicólise aeróbica em detrimento da fosforilação oxidativa. Porém, pouco se sabe sobre o metabolismo das células NKTs e quais as vias metabólicas são importantes para as funções efetoras, para a interação entre essas células e, num modo mais amplo, para as doenças que elas estão envolvidas.
Então, o nosso objetivo foi investigar algumas vias metabólicas para saber como que elas influenciam a função das NKTs. E também levando em conta que cada vez mais tem se visto a importância do microambiente na regulação de células do sistema imune, a gente também analisou essas células em 3 diferentes tecidos, no baço, no fígado e no tecido adiposo. E aqui, primeiramente, a gente olhou para algumas características metabólicas dessas células e, apesar das células NKTs do tecido adiposo apresentarem uma leve diminuição no conteúdo mitocondrial, elas possuem um maior potencial de membrana mitocondrial, também aumento da expressão do transportador de glicose GLUT1 e também de um transportador de lipídios, aqui no caso o CD36. E tentando ir para um ensaio funcional, anteriormente essas células foram avaliadas no steady state, aqui usando esse ensaio funcional, injetando alfa-gal nos animais para poder ver a ativação dessas células. Como esperado, elas produzem citocinas, aqui a gente pode ver a produção de interferon gama, então tanto no baço, fígado e tecido adiposo, essas células produzem citocinas quando ativadas, e elas também aumentam a captação de glicose no baço e no fígado, mas não essas células no tecido adiposo. E olhando para o potencial de membrana mitocondrial dessas células nesses órgãos, a gente vê uma redução desse potencial no baço, nas células do baço do fígado, e um aumento nas células do tecido adiposo, demonstrando que talvez haja uma preferência para as células do baço e do fígado de aumentar a glicólise. E para tentar entender melhor essa preferência pela glicólise para ativação dessas células, a gente usou uma estratégia ex vivo, aqui pegando esplenócitos e incubando eles com um monômero de CD1D conjugado e com anti-CD28, e vimos que essas células são ativadas desse modo, aqui elas produzem interferon gama e IL-4, porém se a gente pré-trata essas células com um análogo da glicose, que é o 2-DG, e também com a oligomicina, a gente vê uma redução nessa ativação para as duas citocinas. E da mesma forma, se a gente incuba essas células num meio sem glicose, essa ativação é reduzida para as duas citocinas com essa mesma intensidade. E, então, demonstrando que a via glicolítica é importante para essas células terem essa capacidade de funcionar adequadamente. E nessa via da glicólise, uma enzima importante aqui, que converte o fosfenolpiruvato para piruvato, é a PKM2. E para entender melhor e investigar como que a via glicolítica é importante na ativação dessas células, a gente usou animais com uma deleção condicional para PKM2 para ver como essa via participa. E aí aqui usando novamente essa ativação ex vivo com células do baço desses animais, tanto wild type quanto com a deleção para PKM2, a gente vê que eles têm essa redução na ativação. As NKTs têm essa redução de ativação quando tem essa deleção de PKM2. E, novamente, usando um ensaio em vivo para testar como a ausência de PKM2 afeta a ativação dessas células, nós injetamos alfa-gal nesses animais. Isso. Opa. Oi. Oi, você consegue ouvir a gente? Sim. Você pode voltar uns 5 minutinhos, uns 3 minutinhos da sua apresentação? Uns 2 minutinhos da sua apresentação, que deu uma cortadinha no seu áudio. Em que parte? Acho que caiu sua conexão. Pode compartilhar a tela, daí eu te falo o slide que você estava apresentando.
Aqui. Pode passar. Acho que estava aí, Cris. Aqui? Isso, tem um gráfico, né? Esse. Isso, eu estava apresentando o gráfico. Uhum. Pode ir, Cris. Obrigada. Pode continuar? Certo. Sim. Então, desculpa, continuando aqui. Então, essas células provenientes desses animais com essa deleção de PKM2 tem essa redução na ativação aqui para interferon gama e aqui para IL-4. E no ensaio em vivo, injetando alfagal nesses animais, a gente viu também que essas células têm uma ativação reduzida, tanto no baço quanto no fígado, mas não no tecido adiposo. E tentando levar e extrapolar esses dados para um modelo de doença, nós utilizamos um modelo de lesão hepática induzida pelo tetracloreto de carbono, e nós utilizamos animais wild type e J-alfa-18 knockout. Então, esses animais J-alfa-18, eles não têm células NKTs. E nós transferimos células NKTs wild type ou PKM2 knockout para esses animais J-alfa, induzimos a doença. E, como esperado, esses animais, a NKT tem uma participação nesse modelo, os animais J-alfa têm maiores níveis de gama-GT, níveis séricos de gama-GT, e a transferência de NKT para esses animais reduz esses níveis, o que não acontece quando a gente transfere células knockouts para PKM2. Então, mostrando essa importância, aqui na análise histológica do fígado, a gente vê que apenas os animais que receberam NKT wild type conseguem ter essa melhora nos pontos necróticos no fígado. Então, demonstrando essa importância da via glicolítica e de PKM2 para ativação e função das células NKTs. Porém, a gente viu que essa via é importante para as do baço e do fígado, mas e o tecido adiposo? Então, a gente foi tentar investigar e olhou para essa parte que a gente viu que as células NKTs do tecido adiposo têm uma maior expressão de AMPK, e em dados do RNA, de RNA-seq, dessas células do tecido adiposo, a gente vê um aumento das vias relacionadas ao metabolismo de lipídios, aqui no caso, oxidação de ácidos graxos, e a gente foi investigar, então, a importância de AMPK para a ativação das células NKTs no tecido adiposo. Daqui, no mesmo ensaio em vivo, nós injetamos alfagal nesses animais, agora com uma deleção condicional de AMPK, e vimos que essa deleção não foi importante para a ativação das células NKTs do baço e do fígado, mas levou a essa redução da ativação das NKTs do tecido adiposo. Aqui, no caso, vendo esse ensaio agudo, que leva à produção de interferon gama, mas também no ensaio de ativação crônica, que induz a produção de IL-10, a deleção de AMPK também levou a uma redução dessa produção. E nós sabemos também que as NKTs no tecido adiposo têm um perfil regulatório e elas são importantes para a homeostase desse tecido. Nós avaliamos um modelo de obesidade para ver como a AMPK é importante nessa regulação da função dessas células. Nós utilizamos, então, novamente animais wild type, J-alfa-18, knockout, e induzimos esses animais a uma dieta hiperlipídica por 8 semanas. Esses animais ganham peso, mas os animais J-alfa que não têm NKT, eles são mais intolerantes à glicose e apresentam maiores níveis de glicemia de jejum. Nós, então, transferimos células NKTs wild type ou AMPK knockout para esses animais J-alfa obesos e avaliamos depois de 1 semana.
nós vimos, então, que apenas a transferência de NKTs wild type foi capaz de reduzir os níveis de glicemia em jejum, em roxo, e aqui também no teste de tolerância à glicose, a gente vê essas células conseguem reduzir também a intolerância anterior à glicose, enquanto que a transferência de células knockouts não. Aqui também vendo o perfil de macrófagos no tecido adiposo, a gente vê essa redução dos macrófagos M1, um discreto aumento dos macrófagos M2 e um aumento de marcadores da expressão de marcadores M2 nas células no tecido adiposo em si. Além disso, olhando para a inflamação, para a produção de citocinas pró-inflamatórias dos macrófagos do tecido adiposo, a gente viu uma redução significativa de IL-1-beta e IL-12 pelos macrófagos do tecido adiposo, apenas daqueles animais que receberam NKT wild type, mas não dos que receberam a NKT knockout para MPK. Em resumo, então, essas células NKTs de diferentes tecidos dependem de diferentes vias metabólicas para sua ativação e função, e que, no caso, a via glicolítica e PKM2 são importantes, principalmente para células do baço e do fígado, e a MPK e a oxidação de ácidos graxos caracteriza mais as NKTs do tecido adiposo e contribuem para manter a sua função, e que durante a obesidade, essa deficiência de MPK nas NKTs não consegue reverter a inflamação induzida pela obesidade. Gostaria de agradecer, então, por fim, aos membros do laboratório, aqueles que já passaram pelo laboratório, mas contribuíram com esse trabalho, aos nossos colaboradores externos e as agências de fomento que ajudaram a financiar, e agradecer a todos vocês pela atenção. Obrigada. E agora a gente segue com o Vitor. Oi, vocês conseguem me ouvir bem? Sim, perfeitamente, Vitor. Tá, eu só vou compartilhar aqui a tela. Vocês conseguem observar? Sim. Tá, só a tela da apresentação tá aparecendo, né? Isso. Sim. Tá bom, tá. Bom, eu comentei aí no chat que se por acaso cair a apresentação, eu já tento reconectar rapidinho, que aqui tá chovendo bastante, mas acho que não vai acontecer, não. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a comissão organizadora do evento, e principalmente o professor Lício, que está à frente do centro. Para a gente, como estudante que está em processo de formação, é extremamente importante fazer parte desse centro, que consegue elevar muito o nível da pesquisa no nosso país. Então, acho que isso tem que ser enaltecido. Muito obrigado, professor Lício. Bom, hoje eu vou falar um pouco para vocês vou falar alguns dados do meu projeto de doutorado, que eu desenvolvo aqui na Unicamp de Limeira. Então, eu vou falar sobre implicações do envelhecimento associado ou não à obesidade sobre a proteína ROC e o metabolismo do tecido hepático. Eu sou o Vitor, eu sou orientado pelo professor José Rodrigo Pauli, e eu desenvolvo meu doutorado no LabMax, o Laboratório de Biologia Molecular do Exercício. Bom, só para introduzir rapidamente, na década de 70, a gente tinha uma distribuição da população mais nesse formato de pirâmide. O que eu quero dizer com isso? Você tinha menos idosos e mais adolescentes. Com o passar dos anos, a gente acredita que em 2060 esse formato ele fique mais retangular. Ou seja, a gente tem mais idosos aqui e essa disposição de adolescentes e adultos ela fica mais próxima. E com isso acredita-se que o número de idosos duplique entre os dias atuais e 2060, sendo que 1 a cada 5 pessoas tenha mais de 60 anos. E qual que é a grande implicação disso? Já é bem descrito que com o envelhecimento em idades avançadas você tem maior aparecimento de doenças crônicas. Além disso, a gente sabe muito bem que a inatividade física é um fator de risco para aparecimento dessas doenças crônicas, ok? Isso é muito bem descrito. Se o indivíduo ele já é mais ativo, ele
é exercitado, a chance do aparecimento dessas doenças crônicas é muito menor, né? Bom, focando um pouco mais no tecido hepático, que é o meu tecido de interesse, esse tecido, assim como outros órgãos metabólicos, ele é extremamente importante para o controle da homeostase glicêmica e do metabolismo lipídico, sendo que ele conversa com outros tecidos. Dependendo do estado do seu tecido adiposo, por exemplo, você pode ter um maior fluxo de ácidos graxos, que podem ser depositados nesse fígado. Se você tem uma inflamação hepática, você pode ter um descontrole da homeostase glicêmica mediada pelo fígado. Então, ele é um órgão metabólico bastante importante. A gente sabe que durante o envelhecimento, você tem o descontrole de algumas vias metabólicas, vias de sinalização nesse tecido. E falando mais especificamente da doença hepática, a gente tem como exemplo aqui o acúmulo de gordura hepático, ou doença hepática não alcoólica, que é justamente esse acúmulo dessas gotículas de lipídios. Essa doença ela pode progredir para uma esteatose hepática não alcoólica, e o grande problema disso é que essa é uma doença silenciosa. Se isso avançar para um quadro de cirrose, no caso, você pode ter o desenvolvimento de um hepatocarcinoma e isso ser irreversível. Aqui é só um exemplo de um fígado cirrótico, e esse é um dos maiores motivos para transplante de fígado na população global, ok? E aqui, só focando um pouco mais na via de sinalização da insulina, que é o que o nosso grupo trabalha bastante, a gente sabe que uma vez que a insulina se liga ao seu receptor, você tem ativação de diversas proteínas que vão culminar em uma resposta fisiológica, tá? E a proteína ROC, ou ROCnase, que é a proteína que eu estudo, a gente sabe que ela tem um papel importante sobre o controle dessa via de sinalização. No músculo, no fígado, isso já é bem descrito. No entanto, no fígado, a gente não sabe muito bem ainda se essa ação ela é direta da ROC no RS1, se é por algum outro meio mais indireto, mas a gente acredita que se você modular a ROC de alguma maneira, você pode ter um descontrole do metabolismo glicêmico e lipídio no tecido hepático. Bom, esse trabalho é bem recente do grupo do professor Yan Bun Kim, e ele demonstrou que uma dieta hiperlipídica é capaz de aumentar os níveis de ROC1 no fígado, assim como a sua atividade. Animais OB, OB e DBDB também apresentam esse aumento, e indivíduos com acúmulo de gordura hepática também apresentam aumento de ROC1 no fígado. Mais especificamente, quando você nocauteia a ROC1 no fígado, há uma proteção desse acúmulo de gordura hepático, e quando você superexpressa a ROC1 no fígado, você favorece o acúmulo de gordura hepático. Bom, o nosso foco aqui não é trabalhar com nenhum tipo de dieta experimental, e sim o envelhecimento, que é uma situação natural. E a gente sabe que o envelhecimento ele está relacionado com a regulação dessas vias de sinalização. Então, a gente acredita que o envelhecimento, de alguma maneira, possa controlar a atividade da ROC no fígado, consequentemente, controlar o acúmulo de gordura hepático, a regulação da homeostase glicêmica, a resistência à insulina e a inflamação hepática. Por outro lado, o exercício físico é uma estratégia bem conhecida em melhorar esses parâmetros, mas a gente não sabe ainda se o exercício pode atuar sobre a proteína ROC no fígado, ok? Bom, em relação ao objetivo principal desse trabalho, como eu comentei, é avaliar dois modelos de envelhecimento. Um modelo que ele engorda bastante em idades avançadas, o Wister, que se você observar, a massa corpórea dele é bem elevada, comparado ao animal jovem, ele ganha bastante adiposidade, diferente desse modelo Fischer, que ele consegue segurar um pouco mais esse avanço de adiposidade, da massa corpórea. Então, a gente quer ver os efeitos do envelhecimento e do exercício físico sobre alguns parâmetros fisiológicos, bioquímicos e metabólicos, alguns genes relacionados com a via da ROC, de inflamação, da homeostase glicêmica e metabolismo lipídico, e proteínas relacionadas com essas vias também. Aqui eu vou trazer parte desses resultados, não todos, e aí, depois, se alguém tiver um pouquinho mais de curiosidade, é só me chamar que a gente conversa. Bom, em relação a isso que eu comentei da diferença dessa massa corpórea, vocês podem observar aqui que durante esses 17 meses de envelhecimento, esses animais Fischer, eles mantêm muito mais a massa corpórea, enquanto os Wister, eles chegam a pesar mais de 600 gramas, ou seja, é um peso bem significante. Vocês podem ver o delta, que entre o primeiro e o 17º mês é bem maior nesses ratos Wister.
Bom, eu vou apresentar aqui os dados um pouco, vou apresentar separado primeiro. Primeiro eu vou falar dos ratos Fischer. E o que a gente observou aqui é que esses animais Fischer idosos, eles apresentam um aumento do gene do NF-κB no fígado, aumento do gene da ROC1, sendo que o exercício físico protegeu desse aumento de NF-κB, da ROC1 e diminuiu o ROC2 aqui comparado com o animal idoso. Quando a gente olha em nível proteico, há um aumento significativo de ROC1 no fígado desses animais idosos e um aumento da atividade da ROC. Por outro lado, quando a gente exercita esses animais, há uma tendência à diminuição de ROC1, diminuição de ROC2 e diminuição da atividade da ROC. Quando a gente olha os níveis de TG e colesterol circulante, o envelhecimento aumenta, TG e colesterol circulante no fígado, e o exercício físico diminui esses parâmetros. Porém, quando a gente olha para o tecido hepático, não há aumento de TG e colesterol no tecido hepático. Mesmo assim, a gente vê um efeito positivo do exercício físico aqui. Em relação às enzimas relacionadas com dano hepático, a ALT e AST, não há um aumento com o envelhecimento, porém o exercício físico protege, diminui os níveis dessas enzimas, e a gente vê um aumento do índice HOME-IR com o envelhecimento, ou seja, esses animais eles são hiperinsulinêmicos. Quando a gente olha alguns genes relacionados com o metabolismo lipídico, há um aumento de genes relacionados com o acúmulo de gordura hepática, porém, nos cortes histológicos aqui não há grande indício de acúmulo de gordura hepática, tá ok? Tem alguns pequenos depósitos, mas bem pequenininhos. Vale ressaltar que não tem nenhuma dieta experimental, isso é apenas com envelhecimento, tá ok? Nós não vimos grandes diferenças com a fibrose, né, acúmulo de colágeno nesse tecido. E quando a gente vai para os animais Wistar, que são aqueles que ganham bastante peso, a gente viu uma inflamação hepática, né, um aumento de NF-κB, TNF, KK, o exercício protegeu, o aumento de NF-κB, diminuiu o TNF-alfa e KK, e você vê um aumento de ROC1, do gene da ROC1, sendo que o exercício físico diminuiu esse gene. Em nível proteico, há uma tendência ao aumento de ROC1 com envelhecimento nos ratos Wistar, aumento da atividade da ROC, sendo que o exercício físico diminuiu o ROC1, ROC2 e tendeu a diminuir a atividade da ROC no tecido hepático. Quando a gente olha em níveis séricos, TG e colesterol estão aumentados nos animais Wistar idosos e o exercício físico diminui estes dois parâmetros. E aí sim, no fígado, a gente vê o aumento de TG hepático e o exercício protegendo sobre esse aumento. E o aumento da enzima ALT, que é relacionada com dano hepático. O índice HOME-IR também foi aumentado com o envelhecimento e o exercício físico diminuiu esse índice HOME-IR. E a gente vê alteração nos genes relacionados com metabolismo lipídico. Aqui a gente consegue ver um pouquinho mais alguns depósitos de gordura, mas são bem pequenos e em regiões específicas. Não é igual um animal que é submetido a uma dieta hiperlipídica, por exemplo. E aí sim a gente vê maior acúmulo de colágeno nesse tecido, sugerindo essa fibrose hepática com envelhecimento. Bom, se vocês observarem um parâmetro que a gente viu igual nos animais Fischer e nos Wistar, é esse aumento da insulinemia de jejum. Eu trouxe só o índice HOME-IR, mas eles são hiperinsulinêmicos, tanto os ratos Fischer como o Wistar, idosos. E aí a gente aproveitou para investigar nesse modelo que a gente tem no laboratório, que ele é heterozigoto para o gene do SLC2A4, e como fenótipo ele demonstra esse aumento da insulinemia de jejum. E aí o que é interessante é que quando esses animais são hiperinsulinêmicos, há um aumento do gene da ROC1, e eles têm uma tendência ao aumento de ROC1 no fígado, em nível proteico, e aumento da atividade da ROC, e aumento de SRBP1, que é uma proteína lipogênica. Por outro lado, quando esses animais são exercitados, há uma diminuição de ROC1 e ROC2, e da atividade, e diminuição de fase e SRBP1, que são proteínas lipogênicas. Não foram encontradas grandes diferenças em genes relacionados com gliconeogênese, mas do metabolismo lipídico, sim, a gente vê aqui na face. E a gente conseguiu ver alguns depósitos de gordura no tecido hepático. Esses animais eles são intolerantes à glicose e resistentes à insulina também, ok?
E aí, para tentar ir um pouquinho mais para a questão mecanística, não ficar tanto na parte só de associação, a gente tratou células REPG2 com inibidor da ROC, e a gente viu que na presença com ou sem insulina, há uma diminuição da atividade da ROC. E o que é interessante, quando você dá insulina, porém você dá insulina junto com o inibidor, a resposta da fosforilação da KT e da GSK3 é um pouquinho maior. Isso não é tão forte, esse efeito. Mas você vê uma melhora significativa na fosforilação da KT e da GSK3 quando você dá um inibidor da ROC. A gente observou também diminuição da PEP-CK e G6P, com insulina e com o inibidor da ROC, sugerindo que essa proteína realmente ela tem alguma ação sobre a via de sinalização da insulina. Outro experimento que a gente fez também foi superexpressar a ROC1 com ou sem palmitato para tentar fazer uma situação onde você tem o acúmulo de gordura. E aí o que é interessante é que houve a superexpressão aqui, né? A gente clonou a proteína ROC1 e a gente viu que nas células controle sem palmitato ou com palmitato há um aumento da SRPP1, que é uma proteína lipogênica. E quando você superexpressa a ROC1, esse aumento ele é maior ainda, né? Se você comparar aqui na presença de palmitato e sem palmitato, a superexpressão de ROC1 foi eficiente em aumentar mais ainda a SRPP1. E o que é interessante, quando a gente superexpressou ROC2 no caso, não houve esse aumento de SRPP1, sugerindo que talvez a ROC1 seja mais importante em hepatócitos. Bom, de maneira bem breve, o que a gente tem de conclusão é que o envelhecimento ele está relacionado com o aumento da atividade da ROC no fígado, e aí, consequentemente, você pode ter um prejuízo sobre a homeostase glicêmica, sobre o metabolismo lipídico. Você pode estar associado com a resistência à insulina no tecido hepático e uma inflamação hepática. Por outro lado, o exercício físico foi eficiente em diminuir a atividade da proteína ROC, melhorando esses parâmetros de homeostase glicêmica, metabolismo lipídico, sensibilidade à insulina e inflamação hepática. A gente tem, esse trabalho está em andamento ainda, a gente tem outros experimentos que estão acontecendo, possivelmente a gente vai fazer inibição em vivo, mas a gente espera ter bons resultados com esse trabalho. Eu gostaria de agradecer os membros do laboratório, LabMax e LabGen, que é coordenado pelo professor José Rodrigo Pauli, Eduardo Ropelli, o professor Leandro Denis, ao professor Fernando Simambuco, seu laboratório, ao ACRC e às agências de fomento. Muito obrigado. Obrigada, Vitor. Parabéns pela apresentação. E agora, dando continuidade, a gente vai para a apresentação da Alana. Você pode compartilhar sua tela, por favor, Alana? Isso, perfeito. Vocês estão me escutando bem? Acho que você está sem áudio, Alana. Pode ir. Aí. O áudio. Sim. Só está um pouquinho baixo. Não sei se tem como aumentar o volume aí. Ou falar um pouquinho mais alto. Acho que agora melhorou. Não, está bem baixo o seu áudio, Alana. Talvez testar sem fone. Melhorou agora? Sim, melhorou. Sim. Tá. Tudo certo para a apresentação, né? Sim, tá tudo certo. Tá bom. Bom, oi, gente. Eu sou a Alana, sou aluna do programa de Ciência da Nutrição, do Esporte e Metabolismo da FCA, do campus de Limeira, e eu desenvolvo minha pesquisa no Laboratório de Distúrbios do Metabolismo, sob a orientação do professor Márcio Torsoni. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a suplementação com óleo de coco, que induz inflamação hipotalâmica, disfunção comportamental e danos metabólicos em camundongos saudáveis. Bom, todo mundo conhece o óleo de coco, né? Ele é um óleo vegetal bem popular e ele tem sido amplamente utilizado para diversas finalidades. Seja desde hidratante capilar até adoçante de café. Não sei como é que as pessoas gostam de tomar o café com óleo de coco, mas muita gente toma. E o que diferencia o óleo de coco dos outros óleos vegetais é a sua composição. O óleo de coco ele é composto em cerca de 90% por ácidos graxos saturados. E desses 90%, cerca de 60% são ácidos graxos de cadeia média. E são esses ácidos graxos de cadeia média que configuram a grande diferença do óleo de coco, o grande diferencial do óleo de coco. Por quê?
Porque esses ácidos graxos de cadeia média, eles são privilegiados quanto à metabolização. Eles são absorvidos diretamente no intestino e eles vão ser transportados pelo sistema portal, né, pela via portal, até o fígado. Isso vai facilitar a sua metabolização. Ou seja, eles são metabolizados mais rapidamente quando comparado, por exemplo, com o ácido graxo de cadeia longa. Ainda, esses ácidos graxos de cadeia média, eles são privilegiados também no que tange à oxidação mitocondrial. Por quê? Porque eles não dependem da carnitina proamiltransferase 1 para adentrar na mitocôndria. Assim, eles são oxidados mais rapidamente e são utilizados como substrato energéticos mais rapidamente. E isso os torna menos susceptíveis a serem depostos como gordura no tecido adiposo. E essa característica dos ácidos graxos de cadeia média é vista como a grande vantagem do óleo de coco. Por outro lado, sabemos que os ácidos graxos saturados, eles podem gerar algumas respostas inflamatórias no nosso organismo. E se a gente for procurar na literatura, a gente vai encontrar diversos estudos que mostram essa resposta inflamatória, principalmente via os receptores Toll-like. Recentemente, esse estudo ele mostrou que, apesar dos ácidos graxos saturados não serem um ligante direto do receptor Toll-like do tipo 4, eles ainda emitem uma resposta inflamatória através da indução lipídica. Bom, então, ainda, né, visto que os ácidos graxos saturados, eles emitem essa resposta inflamatória, e o seu consumo ele também está correlacionado positivamente com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Então, a partir disso, foram criadas diretrizes nutricionais que orientavam uma redução do consumo do ácido graxo saturado, o que levou, consequentemente, ao aumento do consumo de ácido graxo poliinsaturado, presente, por exemplo, no óleo de soja, que teve o seu consumo aumentado. Nesses dois gráficos, podemos ver que o consumo do óleo de soja, aqui em vermelho, ele aumentou na década de 70 e ele continua alto aqui na barrinha verde até os dias atuais. Entretanto, nos últimos anos tem crescido uma discussão a respeito de que tipo de gordura é a mais prejudicial para a saúde. E alguns estudos apontam que o óleo de coco ele pode ser benéfico para o nosso organismo, mas outros estudos apontam efeitos deletérios desse mesmo óleo. Então, existe essa controvérsia na literatura e, ainda em adição, há uma escassez de evidências científicas que investiguem os reais efeitos do óleo de coco em condições normais de saúde. Então, ainda, né, apesar de existir esse paradoxo da literatura, a mídia, ela encoraja, entre aspas, um consumo de óleo de coco. Se a gente for buscar em sites de busca, por exemplo, a gente encontra diversas matérias que ensinam como usar o óleo de coco e mostram os benefícios desse consumo. E se a gente for ler essas matérias, rapidamente percebemos que são baseadas em conhecimento empírico, o que é bastante preocupante. Então, diante desse cenário, o objetivo geral do nosso trabalho é investigar os efeitos metabólicos da suplementação com óleo de coco em camundongos saudáveis. Então, para isso, a gente distribuiu randomicamente machos suís no grupo controle e nos grupos que foram suplementados com óleo de coco e o grupo que foi suplementado com óleo de soja. Ambas as suplementações foram administradas em 2 volumes, o volume de 100 microlitros e de 300 microlitros. Então, constituímos 5 grupos, o grupo controle, o grupo coco 100, o grupo coco 300, o grupo soja 100 e o grupo soja 300. A suplementação ela foi feita via oral, por uma pipeta, e ela durou 8 semanas. Então, para determinar os volumes, inicialmente, nos baseamos na recomendação de ingestão de ácido graxo saturado na dieta, que é no máximo 10%, que equivale ao volume de 100 microlitros. E o volume de 300 microlitros é realmente um volume suprafisiológico a fim de mimetizar a adição do óleo de coco à dieta. Então, o nosso período experimental durou 8 semanas e antes de iniciar a suplementação propriamente dita, os animais eles foram expostos a 2 testes comportamentais, ao teste do Open Field do labirinto em cruz elevada. Na 4ª semana de suplementação, foi mensurada a glicemia em jejum e na 8ª semana, os animais foram expostos à respirometria ou, novamente, aos testes comportamentais. O peso e a ingestão alimentar foram mensurados durante todo o período experimental.
Bom, então, antes de começar realmente a suplementação, nós fizemos uma análise da composição de ácidos graxos dos óleos e observamos que o óleo de coco que nós utilizamos, que foi um óleo de coco comercial, ele é composto por cerca de 93% de ácidos graxos saturados, sendo os presentes em maior porcentagem o láurico seguido do mirístico. E o soja, ele é composto por cerca de 57% de ácidos graxos poliinsaturados. Então, como primeiro resultado, eu trago alguns parâmetros zoométricos e a gente observa que os animais que foram suplementados com óleo de coco, independentemente do volume administrado, apresentaram maior ganho de peso ao final do período de suplementação e, consequentemente, apresentaram maior percentual de gordura epididimal e de retroperitoneal. Vale a pena ressaltar, né, destacar que não houve diferença entre os grupos no que tange a ingestão alimentar. Então, a gente também analisamos a glicemia em jejum dos animais e não vimos diferença no que tange a suplementação com óleo de coco. Quando a gente fez o teste de GTT, a gente observou que o grupo que consumiu soja no volume de 100 microlitros foi mais intolerante à glicose, enquanto que os animais que consumiram coco no volume de 300 foram mais sensíveis à insulina no teste de ITT. Então, também analisamos alguns parâmetros relacionados ao metabolismo energético e não observamos diferença quanto ao consumo de oxigênio e nem para o coeficiente respiratório. Mas quando a gente observa o gasto energético, vimos uma redução, né, em todos os grupos que foram suplementados, independentemente do óleo e do volume administrado, tanto no ciclo claro quanto no ciclo escuro. Isso também aconteceu para a atividade locomotora. Então, diante desse quadro de ganho de peso, aumento do percentual de gordura corporal e redução do gasto energético, a gente foi analisar inicialmente no hipotálamo alguns componentes inflamatórios. Então, a gente viu que todos os animais suplementados, independentemente do tipo do óleo ou do volume, apresentaram maiores níveis de transcrito de TNF-alfa e os animais suplementados com óleo de coco apresentaram maiores níveis de L1-beta também, de RNA mensageiro de L1-beta. E o grupo suplementado com óleo de coco no volume de 100 microlitros apresentou maiores níveis de transcrito de L6. Vimos também que todos os animais que foram suplementados com ambos os óleos e ambos os volumes apresentaram maior fosforilação de Junk e maior fosforilação de NF-κB, enquanto que apenas os animais que consumiram óleo de coco apresentaram maior conteúdo proteico de TLR4. Então, com esses dados, a gente vê que está tendo um quadro inflamatório a nível central. Bom, então a gente foi ver esses mesmos parâmetros inflamatórios no tecido adiposo. E observamos que todos os animais que foram suplementados com ambos os óleos e ambos os volumes apresentaram maiores níveis de RNA mensageiro de TNF-alfa. O grupo óleo de coco 300 apresentou maiores níveis de transcrito de L1-beta. E todos os grupos suplementados, mais uma vez, apresentaram maiores níveis de L6. Entretanto, apenas o grupo óleo de coco 300 apresentou níveis maiores de RNA mensageiro de CCL2. E o mesmo aconteceu para a fosforilação de Junk e fosforilação de NF-κB. Então, também parece estar acontecendo um quadro inflamatório a nível periférico. E para comprovar isso, a gente também fez uma imuno e a gente observa que todos os animais que foram suplementados, eles apresentaram, né, maior número de células positivas para F480, como a gente pode ver aqui no gráfico. Então, a gente está vendo que o consumo do óleo de coco, ele leva ao aumento do peso, uma redução do gasto energético, um desenvolvimento de um quadro inflamatório a nível central e a nível periférico. Uma outra aluna do laboratório, a Tamires, ela desenvolve esse projeto junto comigo e ela analisa o fígado. E ela encontrou maiores níveis de TNF-alfa também nos animais que consumiram óleo de coco, assim como maiores níveis de RNA mensageiro da quimiocina CX3CL1, enquanto que apenas o grupo óleo de coco 300 apresentou maiores níveis de CXCL2. Bom, Tamires também avaliou alguns parâmetros no soro desses animais e a gente viu que todos os animais suplementados, independentemente do tipo do óleo e do volume administrado,
apresentaram maiores níveis de colesterol, maiores níveis de triglicérides e também maiores níveis de TNF-alfa. Bom, então, diante desse cenário inflamatório, a gente quis avaliar se essa inflamação estava acontecendo via TLR4. E para isso, a gente fez um experimento em cultura e nós utilizamos uma linhagem neuronal e tratamos essa linhagem por 1 hora com o inibidor do TLR4. Em seguida, tratamos essas mesmas células com 2% do soro dos animais suplementados por 24 horas. E fizemos as devidas análises moleculares. Então, inicialmente, a gente fez um PCR e a gente viu que os animais que foram as células que foram tratadas com o soro dos animais suplementados com óleo de coco apresentaram maiores níveis do transcrito de NF-κB. O NF-κB ele faz parte da família do IκB-alfa e ele é responsável pela inibição do NF-κB, né? O rendimento do NF-κB para o núcleo. E o mesmo aconteceu com as células que tratamos com LPS, aqui nessa coluna cinza. E quando há a presença do inibidor, do TLR4, a gente vê que o nível desse transcrito aumenta ainda mais em todos os grupos. E quando observamos níveis de RNA mensageiro de TNF-alfa, nós vemos que as células tratadas com soro dos animais suplementados com óleo de coco aumentaram esses níveis, assim como as células tratadas com LPS. E quando há a presença desse transcrito, há uma redução, a presença do inibidor, há uma redução desse transcrito, dos níveis desse transcrito. Então, posteriormente, a gente queria ver se está acontecendo a migração do NF-κB para o núcleo. E, para isso, a gente separou o extrato citoplasmático do extrato nuclear e avaliamos por um Western blot. E o que a gente fez? Né? E o que a gente viu? Que as células tratadas com soro dos animais que consumiram óleo de coco apresentaram maior conteúdo proteico de NF-κB no citoplasma, quando comparado com o controle. E quando houve a presença do inibidor, esse conteúdo aumentou ainda mais. Né? O conteúdo proteico aumentou ainda mais, o que corresponde ao resultado observado em A. Já em E, a gente observa que as células tratadas com o soro dos animais que foram suplementados com óleo de coco, elas tiveram aumento da fosforilação de NF-κB, ou seja, ocorreu a maior migração do NF-κB para o núcleo, e quando a gente colocou o inibidor, a gente viu esse efeito revertido. Então, esses resultados sugerem que a inflamação desencadeada pelo consumo do óleo de coco, né, pela suplementação por 8 semanas, dos 2 volumes de 100 e 300 microlitros, está acontecendo via TLR4, é dependente do TLR4. Então, para saber, por fim, se essa inflamação ela desencadearia, né, influenciaria o comportamento dos animais, nós fizemos 2 testes comportamentais, teste do Open Field e teste do labirinto em cruz elevada, e observamos que com 8 semanas de suplementação, o grupo Coco 300 apresentou o maior número de grooming, bem como o maior tempo de duração do grooming. O grooming é o ato de se limpar. Enquanto que o grupo óleo de coco 100 apresentou menor número de hearing após 8 semanas de suplementação. E ambos são indicativos de um comportamento ansioso. Então, para confirmar se realmente essa ansiedade estava acontecendo, nós fizemos o teste de labirinto em cruz elevada e observamos que após 8 semanas de suplementação, os animais que receberam óleo de coco, tanto no volume de 100 quanto no volume de 300 microlitros, entraram menos vezes nos braços fechados e também nos braços abertos, mas eles permaneceram menos tempo nos braços abertos. E permaneceram mais tempo nos braços fechados. Então, apesar de eles entrarem menos nos braços fechados, eles permaneceram mais tempo no braço fechado, que também é um indicativo de um comportamento ansioso. Então, a suplementação com óleo de coco por 8 semanas, ela leva, né, ao aumento do ganho de peso e da adiposidade corporal, ela desencadeia uma inflamação a nível periférico e central, e essa inflamação, ela parece ser dependente de TLR4, e também o consumo de óleo de coco por 8 semanas leva a um comportamento ansioso. Então, por fim, eu queria agradecer a todos os integrantes do LabDIME, tanto professores quanto alunos, a todos que colaboram diretamente para o desenvolvimento desse projeto.
E eu queria agradecer ao CRC pela oportunidade, é uma oportunidade muito importante, principalmente nos tempos que a gente está vivendo, é sempre importante a gente trazer discussões científicas, né? E eu queria agradecer a todos que estejam presentes, espero que eu tenha conseguido contribuir um pouco para esse evento. E é isso, obrigada. Obrigada, Alana, parabéns pela apresentação. E agora, dando continuidade, a gente vai passar a palavra para a professora Miriam. Pode compartilhar sua tela, por favor. Acho que tem que ligar o áudio, Miriam. Acho que já está ligado. Aí, agora foi. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu acho que muitos de vocês podem estar se perguntando por que eu estou compartilhando o relógio ao invés de estar compartilhando a minha apresentação. Mas é que antes de começar a minha apresentação, eu queria lembrar a todos que a cada segundo que passa, a gente está envelhecendo, a gente está ficando mais velho. E agora muitos de vocês podem ter pensado, poxa, valeu mesmo por ter lembrado disso, né? Que é um pensamento normal, porque a gente tem essa visão muito negativa do envelhecimento, afinal de contas, conforme a idade avança, a chance de desenvolver várias doenças só aumenta, prejudicando bastante a qualidade de vida conforme a gente vai envelhecendo. Então, embora hoje a gente tenha o conhecimento de várias doenças associadas ao envelhecimento, aqui nessa apresentação eu destaco uma delas, o diabetes mellitus tipo 2. Então, durante o envelhecimento, é comum as concentrações circulantes de insulina se tornarem mais elevadas, o que chamamos de hiperinsulinemia, o que geralmente é acompanhada por uma diminuição da sensibilidade à insulina, que chamamos de resistência à insulina. Não é fácil dizer o que aparece primeiro, pois a resistência à insulina pode levar a uma hiperinsulinemia compensatória e a hiperinsulinemia pode induzir uma dessensibilização dos receptores de insulina, causando resistência a esse hormônio. Com relação à hiperinsulinemia, alguns estudos mostram que ela pode ocorrer devido a um aumento da secreção de insulina que acontece durante o envelhecimento. No entanto, embora a secreção tenha um grande impacto na quantidade de insulina na circulação, é preciso lembrar que cerca de 50% de toda a insulina secretada pelo pâncreas é removida da circulação logo depois da primeira passagem pelo fígado, por um processo que a gente chama de clearance de insulina. Portanto, alterações nesse processo também pode ter grandes impactos na quantidade de insulina disponível na circulação sistêmica. Por isso, decidimos investigar o que acontece durante o clearance de insulina, né, ao longo do envelhecimento. E hoje eu quero mostrar para vocês o que nós sabemos até agora. A gente começou a nossa investigação comparando camundongos jovens, 3 meses de idade, com camundongos um pouco mais velhos, de 10 meses de idade. E, como esperado, observamos uma menor resposta à insulina durante o teste de tolerância à insulina, o ITT, e isso pode ser observado neste gráfico aqui, em que a diminuição da glicemia após a administração da insulina no tempo zero foi menor nos camundongos mais velhos, de 10 meses de idade, comparado com os camundongos controle. Um resultado que fica bastante evidente quando a gente observa o aumento significativo da área sobre a curva da glicemia nos camundongos mais velhos durante o teste de ITT. Também observamos aumento da concentração plasmática de insulina, ou seja, da insulinemia, no estado alimentado desses camundongos mais velhos, né, comparado com os camundongos controles. Essa hiperinsulinemia pode ser explicada pelo aumento da secreção de insulina, estimulada por altas concentrações de glicose, que foi observada in vitro e em ilhotas isoladas. Mas a nossa grande pergunta era se uma possível redução do clearance de insulina também poderia estar contribuindo para a hiperinsulinemia observada nesses camundongos de 10 meses de idade. Então, como é que a gente fez para avaliar o clearance de insulina? Então, durante o teste de tolerância à glicose, o GTT, a gente coletou amostras de sangue antes de administrar a carga de glicose no tempo zero e também após a administração nos tempos 15 e 60 minutos. E a partir dessas amostras de sangue, a gente dosou peptídeo C e insulina. Por quê? Sabendo que o peptídeo C e a insulina, eles são secretados pelo pâncreas numa proporção, na mesma proporção, isto é,
para cada insulina secretada, um peptídeo C também é secretado, se a gente calcular a razão entre as concentrações do peptídeo C e da insulina, pode ser uma maneira de avaliar o clearance hepático, tá, de insulina. Porque vale lembrar que o peptídeo C, ele não é metabolizado no fígado assim como a insulina é. Então, dessa forma, se a razão peptídeo C, insulina, né, diminui, isso significa que menos insulina vai estar sendo metabolizada no fígado, ou seja, que o clearance de insulina está reduzido. Então, a gente calculou essa razão peptídeo C insulina dos animais, né, com 3 meses e 10 meses de idade e não observamos diferença significativa. Então, a gente concluiu que aquela hiperinsulinemia observada nos camundongos mais velhos provavelmente ocorre porque a secreção está aumentada, já que, né, o clearance não estava reduzido nesses camundongos com 10 meses de idade. Bom, para quem não conhece o mecanismo molecular do clearance de insulina, eu vou tentar explicar de maneira bastante simplificada esse processo. Quando a insulina se liga no seu receptor e ativa ele, uma proteína transmembrana necessária para iniciar o processo da endocitose, ela é recrutada juntamente com outras proteínas, iniciando a endocitose mediada por clatrina. Junto com esse complexo insulina-receptor SECAM1, né, que é a proteína ali transmembrana que vai ser recrutada, uma outra proteína muito importante, uma enzima responsável pela degradação da insulina, que pode ser encontrada associada na membrana celular, também é endocitada. E já no endossomo, a insulina pode se dissociar do seu receptor, e ela pode então ser degradada pela IDE. Então, embora a gente não tenha encontrado alterações no clearance de insulina dos camundongos mais velhos, a gente foi avaliar, assim, a expressão proteica das duas principais proteínas envolvidas no clearance de insulina, isto é, a SECAM1 e a IDE, lá no fígado desses animais. Bom, então, como esperado, a expressão proteica da SECAM1 não estava alterada, corroborando, né, com os resultados do clearance de insulina, onde a gente não encontrou alteração entre os grupos. No entanto, a expressão da IDE, né, ela foi maior nos camundongos mais velhos, quando comparado com os camundongos mais jovens. E, porém, né, embora a gente encontrou esse aumento, quando a gente avaliou a atividade da IDE, nós observamos uma redução significativa da atividade dessa enzima no grupo mais velho comparado ao grupo mais novo, né? Então, parece que o aumento da expressão proteica da IDE estava compensando a redução da atividade dessa enzima, contribuindo para a manutenção do clearance de insulina nos camundongos mais velhos. Sabendo, então, que o óxido nítrico, né, o NO, ele pode inibir a degradação da insulina pela IDE e que a expressão proteica da óxido nítrico sintase, ou a INOS, estava aumentada no fígado dos animais mais velhos comparado com os animais mais novos, a nossa hipótese era de que a redução da atividade da IDE ela poderia ocorrer devido a um provável aumento na produção de NO que acontece durante o envelhecimento. Bom, mas independente do mecanismo pelo qual a atividade da IDE diminui, a gente começou a se perguntar, será que com o avanço da idade, a expressão da SECAM1 e da IDE seriam reduzidos, né, prejudicando assim o clearance e a degradação da insulina no fígado com o avanço da idade? E será que isso poderia contribuir para a manutenção da hiperinsulinemia durante o envelhecimento? Então, para responder essa pergunta, a gente fez novos experimentos, agora comparando camundongos com 3 meses de idade e camundongos com 18 meses de idade. E como esperado, ao dosar peptídeo C e insulina, né, durante o GTT e calcular então a razão peptídeo C insulina, a gente observou agora uma redução da razão peptídeo C insulina nos camundongos com 18 meses, quando comparado com os camundongos controle, indicando agora sim uma redução do clearance de insulina nessa idade mais avançada. E essa redução do clearance de insulina foi acompanhada por uma redução da expressão proteica da SECAM1, da atividade da IDE e agora sim, finalmente, uma redução da expressão proteica dessa enzima, como a gente esperava. No entanto,
a redução da atividade da IDE, que no outro trabalho tinha sido relacionada com um aumento da expressão da INOS, nesses camundongos com 18 meses, a expressão da INOS não estava aumentada, e na verdade estava até reduzida, estava menor do que os camundongos, do que no fígado dos camundongos controle. E isso, né, já nos deixou um pouco intrigados. E aí, quando a gente olha para o ITT, esses camundongos de 18 meses não estavam resistentes à insulina, como estavam os camundongos com 10 meses de idade. E mais, quando a gente olha para o GTT, esses camundongos, eles apresentaram maior tolerância à glicose, como indicado aqui, né, pela menor área da curva, sob a curva da glicemia, durante o teste nesses camundongos mais velhos. E essa maior tolerância aqui, ela provavelmente pode ser explicada por uma maior quantidade de insulina disponível, né, que estava disponível durante o teste, durante o GTT. E o mais interessante é que essa maior insulinemia observada, ela parece ocorrer principalmente devido à redução do clearance de insulina, uma vez que a secreção da insulina não parecia estar alterada, porque se você observar aqui nas concentrações do peptídeo C, né, está igual, tanto no controle quanto nos animais mais velhos, né, foi similar. E complementando ainda esse resultado, in vitro, né, quando a gente fez a secreção de insulina isolada, em idiotas isoladas, a gente também não encontrou diferença, né, na secreção desse hormônio estimulada por altas concentrações de glicose. Então, levando em consideração todos esses resultados, uma de nossas hipóteses é que, no início do envelhecimento, a secreção é bastante elevada e pode ser responsável pela hiperinsulinemia nesse estágio. No entanto, com o tempo, a hipersecreção de insulina pode iniciar talvez uma disfunção das células beta que não vão conseguir mais manter uma secreção de insulina elevada. E aí, para tentar manter ainda uma hiperinsulinemia, o clearance de insulina poderia ser reduzido com o avanço da idade. Embora essa hipótese pareça válida, devemos ter cuidado, pois, mesmo sabendo que os camundongos C57 e BL6 são isogênicos, observamos uma diferença, né, no estado do controle glicêmico dos camundongos com 10 e 18 meses de idade quando comparados com seus grupos controles. Então, talvez, seria melhor se acompanhássemos uma mesma leva de animais ao longo do tempo, registrando as alterações na secreção, no clearance e também na sensibilidade à insulina. Mas independente, né, de todas essas diferenças entre o primeiro e o segundo experimento, um resultado foi bastante consistente. A atividade hepática da IDE foi reduzida tanto em camundongos com 10 quanto em camundongos com 18 meses de idade. E essa redução da atividade dessa enzima com o avanço da idade pode estar relacionado com o aparecimento de algumas doenças relacionadas ao envelhecimento, pois já foi demonstrado que em camundongos nocaute para o gene da IDE, especificamente lá no fígado, né, eles desenvolvem intolerância à glicose e resistência à insulina, duas condições que precedem, né, a instalação do diabetes tipo 2. Além disso, a gente sabe que a redução da atividade da IDE durante o envelhecimento também ocorre em outros tecidos, como no encéfalo, mais precisamente no hipocampo, o que pode estar intimamente relacionado com o desenvolvimento da doença de Alzheimer, outra importante condição patológica associada ao envelhecimento. Dessa forma, evitar a redução da atividade da IDE, não só no fígado, mas também em outros tecidos durante o envelhecimento, pode ser uma estratégia, né, interessante para prevenir o desenvolvimento de doenças associadas à idade, como diabetes tipo 2 e a doença de Alzheimer, melhorando assim a qualidade de vida durante o processo de envelhecimento. Então, finalizando, nós temos sim uma visão negativa do envelhecimento porque essa condição está intimamente relacionada com doenças. Mas se a gente conseguir, então, prevenir o desenvolvimento de várias dessas doenças e envelhecer com mais saúde, a gente mudaria a nossa visão, pois envelhecer não precisa ser algo ruim. Envelhecer mostra o quanto a gente já viveu, o quanto a gente já aprendeu ao longo de tantos anos. Então, a ideia agora é encontrar abordagens que evite a redução ou mesmo aumente a atividade da IDE, não só no fígado, mas também em outros tecidos, como no hipocampo, por exemplo, e avaliar se esse mecanismo poderia, de fato, nos proteger de algumas das principais doenças relacionadas ao envelhecimento, como o diabetes tipo 2 e a doença de Alzheimer. Só gostaria de agradecer a todos os colaboradores desse trabalho, às agências de fomento e, claro,
Muito obrigada a todos pela atenção. Obrigada, Miriam, pela apresentação e aos demais participantes também pelas outras apresentações. E agora a gente abre a sessão de perguntas com as perguntas que foram enviadas pelo chat do YouTube. Como no outro módulo, nós selecionamos aqui uma pergunta para cada um de vocês, porque nós estamos aqui no limite do nosso tempo. Então, vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta é do professor Márcio Torsoni, para a Cris. O professor Márcio pergunta: como a MPK poderia participar da modulação da NKT? Isso ocorre pela alteração da oxidação de ácidos graxos ou captação de glicose nestas células? Obrigada, Márcio, pela pergunta. Eu acredito que é por essa regulação na oxidação dos ácidos graxos, então desviando principalmente para a oxidação e não para a síntese. Isso já é visto para outras células que têm esse perfil regulatório, então as células Treg também têm essa preferência na utilização da oxidação de ácidos graxos para poder ter esse perfil, embora não se saiba muito bem os mecanismos que envolvem toda essa regulação para a produção dessas citocinas anti-inflamatórias. Então, eu acredito que nas NKTs, a MPK está sendo importante para regular e favorecer essa obtenção de energia, principalmente na oxidação dos ácidos graxos. Eu fiquei também interessado nessa questão e eu vi que você mostrou na sua apresentação que as células que você trabalhou quando são oriundas do baço ou do fígado, né? Isso. São bastante diferentes no substrato energético utilizado quando você compara com o tecido adiposo. Você já conhece o perfil transcricional dessas populações? Então, a gente fez um RNA-seq para tentar avaliar, mas ele é no steady state. Tem outros trabalhos que falam sobre essas diferenças, não em relação ao metabolismo, esses outros trabalhos, mas eles veem que a NKT do tecido adiposo, principalmente, tem uma característica mais única por estar lá. Aí também tem essa comparação entre ela estar no ambiente que tem um aumento de nutrientes e lipídios e dela ter a função regulatória. Então, como isso ainda é mais em relação ao microambiente ou a função que ela tem, ou se as duas coisas estão integradas, ainda não se sabe muito bem. E a gente está tentando ver melhor isso. Ótimo. Obrigado. Obrigada, Cris. Então, a próxima pergunta é para a Alana, acho que foi feita pelo Vinícius, não sei se Vinícius. Vocês pensam em investigar ou sabem se já tem na literatura se essa suplementação com óleo de coco afeta a sinalização da serotonina, dopamina ou algum outro neurotransmissor? Então, a gente tentou investigar relacionado à dopamina, principalmente pelas alterações comportamentais que a gente viu, mas a gente não teve muito sucesso até agora nos blogs. São proteínas que são muito difíceis de sair, mas a gente está tentando ainda. Mas aí a gente pretende, sim, em relação à dopamina, sim. Obrigada, Alana. Parabéns pela apresentação. Excelentes seus resultados. E agora a próxima pergunta é para o Vitor. Foi feita pela Thaís e ela pergunta: a regulação da via da ROCK afeta o crescimento celular? Isso poderia ser um fator a ser considerado na modulação dessa via em doenças metabólicas? Desmutar aqui. Consegue me ouvir? Sim. Sim. Eu diria que sim, porque acho que a ROCK faz tanta coisa que, assim, qualquer pergunta que você fizer, eu acho que ela influencia de alguma maneira. A proteína ROCK, ela foi primeiramente descrita por estar relacionada com a organização do citoesqueleto. Então, ela tem esse papel mais estrutural e, com certeza, eu acho que ela está relacionada com o ciclo celular em si, tá? Mas é legal porque essas proteínas que tinham mais uma característica estrutural, elas estão começando a ser detalhadas com esse efeito mais de sinalização. Então, isso é super interessante, é algo um pouco recente.
E eu digo mais, além de ela ter várias funções, em um tecido ela faz uma coisa, em outro faz outra, então até em alguns momentos a gente tem dificuldade para trabalhar com isso. Por exemplo, no músculo ela potencializa a medicinalização da insulina, né? Ela potencializa a captação de glicose. E no fígado parece que ela está mais relacionada com lipogênese. Então é bem específico e eu diria que ela pode influenciar grande parte dos processos celulares, tá bom? Obrigada pela resposta, Vitor. E agora, para encerrar, a última pergunta para Miriam, do Caio. Ele pergunta: o estudo foi realizado em machos apenas? Você acredita que em roedores fêmeas isso poderia acontecer de forma semelhante? Oi, Caio, obrigada pela pergunta. Foi feito só em machos. Em fêmeas, talvez possa acontecer algum resultado diferente, porque a gente já tem um trabalho que foi realizado em fêmeas ovariectomizadas, né? E que a gente viu que tem uma modulação da IDE. Então, talvez em fêmeas poderia ter algo diferente, porque a gente já viu, né, que o receptor de estrogênio parece modular a expressão dessa enzima. Obrigada, Caio, pela pergunta. Miriam, sempre que a gente identifica um potencial candidato para modulação em doença metabólica, quer dizer, isso vale para qualquer doença, mas no nosso caso aqui, em doença metabólica, a gente sempre vai atrás de pequenas moléculas que possam ser moduladores desse alvo com potencial de desenvolvimento farmacológico. Você conhece alguma pequena molécula que é moduladora da expressão da IDE? Uma boa pergunta, que tem muitas moléculas pequenas que são moduladoras da IDE, né? A IDE, ela tem uma modulação allostérica bastante importante, né? Já foi mostrado que a ATP modula, tem uma ligação lá, né, para o ATP modular allostericamente a IDE. A gente sabe que ácido graxo influencia na atividade dessa enzima. Tem mais IL-6, que foi um estudo que a gente fez, né, há um tempo atrás, e IL-6 também parece mexer, não sei se na enzima diretamente, mas acredito que mais na expressão dela. Então, tem várias pequenas moléculas aí candidatas, né? E até é uma curiosidade minha encontrar moléculas naturais, talvez, né, num futuro aí, que realmente ative essa enzima, porque a gente tem bastante inibidor, mas ativador mesmo, a gente tem poucos e não são ainda, né, muito utilizados. Bem. Bom, agora a gente encerra, então, esse bloco. Eu agradeço a todas as pessoas que participaram do chat no YouTube enviando as perguntas. Nós estamos com mais de 150 pessoas participando. Então, muito obrigada a todos que estão acompanhando. E agora a gente inicia a próxima sessão oral com o professor Pedro.